E aí, povo de Deus, tudo bem com vocês? Tá começando aqui mais um podcast Andando com o Mestre. E é uma satisfação ter vocês aqui conosco, tá bom? E antes de eu apresentar aqui o meu convidado, eu quero convidar você aí a curtir e a compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. Se de alguma forma esses podcasts têm edificado a sua vida, eu quero convidar você a curtir e a compartilhar aí, tá bom? E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho, tá bom? Que isso é muito importante para que o YouTube ele entenda que esse vídeo ele é relevante e ele divulgue para mais pessoas, tá bom? E hoje eu estou aqui com esse convidado mais que especial, pastor Iamandro. É isso mesmo? É isso aí, Rickson. Iamandro Duque. Exatamente. Uma satisfação, pastor, estar aqui com você. Muito obrigado por ter aceitado esse convite de estar aqui no nosso podcast hoje. Tá joia, Rickson. É uma bênção para nós, uma honra, um privilégio, viu? Muito obrigado mesmo, pastor, por o senhor ter aceitado. E esse nome? De onde veio esse nome, moço? Rapaz, eu sou lá de Recife, Pernambuco. Uhum. Meu pai, pastor Ironcio, que é lá do sertão de Pernambuco, ele quis fazer uma homenagem aos meus dois avós. Então ficou Iamandro. Amado e Amadeu, Andro de Leandro. E o I, entendi. Porque meu pai e minha mãe começam com a letra I. Todo mundo lá em casa tem que começar com a letra I. Tem que começar com a letra I. O nome do meu pai é Ironcio, minha mãe é Ianê. Olha só. E aí meu irmão é Israel, minha irmã é Ileamar. Olha só que legal, que bacana, pastor. Esse nome é diferente mesmo. Muito bom. Pastor, e conta para nós aí um pouquinho aí da sua caminhada com o Mestre Jesus, como que ela se iniciou, como se Deus só nasceu num lar cristão, como que foi? Bem, é bom lembrar e ressaltar, né, que meu pai é pastor. Uhum. Quando eu nasci, no dia 12 de março de 80, o meu pai estava já do meio para o fim do curso de teologia no Seminário Teológico Batista do Norte, que fica lá em Recife. Uhum. E com 2 dias de nascido eu fui morar já dentro do seminário. Olha só. Né? Então minha vida foi sempre dentro da teologia e dentro da igreja. Então eu fui criado na igreja já, graças a Deus. Minha mãe também fez seminário de educação cristã. Meu pai é formado em teologia, né? Tem outras 4 formações de nível superior também. E sempre eu estive nessa linha do cristianismo. Né? Nossa família, por parte de pai, é de tradição católica e por parte de mãe de tradição já evangélica. E esse seminário que seu pai fez, qual foi o seminário? Seminário Batista. Da Batista, da mesmo, Convenção, né? Batista Brasileira, né? Uhum. Hoje o senhor é da primeira Igreja Batista, é isso? Isso, eu sou pastor da primeira Igreja Batista em Formosa, que agora, dia 8 de novembro, vamos completar, com a graça de Deus, 8 anos na frente dessa igreja. Mas agora, dia 8 de outubro, eu completei 17 anos de consagração ao ministério pastoral. Olha aí, que bênção, pastor. Então já tem uma caminhada já tem um tempinho aí. Já tem um tempinho aí, pastoreando aí. Andando com o mestre. Andando com o mestre, hein? Andando com o mestre. Pastor, mas eu creio assim que mesmo o senhor nascendo, né, dentro de um lar cristão, dentro de um seminário, teve um momento que o senhor teve o seu encontro com Jesus. Sim. E como que foi esse encontro? Eu aceitei Jesus com 10 anos de idade e com 11 anos eu fui batizado. Né? Teve alguns votos contra na igreja quando eu fui fazer minha profissão de fé, porque eu, como um tradicional filho de pastor, dava trabalho, que é coisa de menino, né? Mas graças a Deus a maioria da primeira igreja batista de Arco Verde, lá no sertão de Pernambuco, né, aceitaram eu ser batizado. Fui batizado aos 11, mas aos 17 anos de idade para 18 anos de idade eu participei de um acampamento de jovens promovido pela primeira Igreja Batista de Recife, no dia 18 de janeiro de 1998. Olha, você já era nascido? 88? Não, ainda não. Pois é, eu já estava com quase 18. Né? Então, naquele acampamento de jovens eu nunca tinha visto tanta alegria, uma juventude muito grande, mais de 400 jovens naquele acampamento. E na época era o pastor Thales Messias,
Ele foi o preletor desse acampamento, né? E ali eu tive um encontro impactante com o Senhor Jesus, e quando eu vi a alegria daquela juventude, adorando a Deus com bateria, com guitarra, com aquele louvorzão maravilhoso, uma palavra que fazia sentido para nós que éramos ali jovens, eu senti um mover de Deus na alma, e naquela noite, dia 18 de janeiro de 1998, né, eu saí de dentro da capela chorando muito, pela primeira vez chorando na presença de Deus, né? Eu saí de dentro da capela, naquele acampamento, e olhei para o céu e me lembrei da passagem de Abraão, que falava, né, Deus dizendo a Abraão: olha para o céu, Abraão, veja a quantidade de estrelas, se é que tu podes contar, assim será a tua descendência. E eu disse: Deus, eu quero ser pastor igual meu pai, para levar essa alegria e pregar o evangelho, para levar a gente para o céu. A única coisa que eu te peço, Deus, é que não deixe faltar nem roupa, nem comida. E Deus tem sido fiel até hoje, para a glória do nome dele, para a nossa alegria. Olha só, que bênção. E o senhor está há quanto tempo aqui em Formosa? Aqui vai completar 8 anos, né? 8 anos. Agora em novembro. Hoje o senhor está numa igreja, a primeira igreja batista, que é uma igreja histórica também, né? E uma igreja tradicional, né? Sim. E como que é para o senhor, assim, dentro da igreja, a questão dos dons? O mover do Espírito Santo de Deus, a visão em relação aos dons hoje da primeira igreja? A Convenção Batista Brasileira, da qual nós fazemos parte, é a Convenção Batista de linha histórica. Uhum. Quando foi da década de 50 para a década de 60, ocorreu um racha no Brasil, onde surgiu a Convenção Batista Nacional. Uhum. E aconteceu o racha justamente por causa desse movimento pentecostal surgindo dentro da Igreja Batista. Nós ficamos com a linha tradicional, e a renovada se tornou Igreja Batista Nacional. Uhum. Então nós somos batistas brasileiros. Então é a primeira igreja de linha batista que foi fundada, trazida para o Brasil, essa tradicional. Nós vemos os dons espirituais como está descrito na Bíblia. Uhum. Sendo que uma diferença básica entre a igreja batista tradicional e a igreja batista, digamos, pentecostal ou o movimento pentecostal, uma diferença básica é que a gente não fica estimulando a pessoa a falar em línguas, uhum, que é um dos dons. Uma das manifestações, né? Se não for o dom mais incentivado no meio pentecostal. Uhum. Com certeza, Rickson, o senhor sabe que no meio pentecostal existem igrejas que, se você não falar em línguas, nem tomar ceia você pode. E não existe isso, porque é um dom. Então, se é um dom, não é uma lei. Uhum. Se não é uma lei, não é obrigatório, é dado por Deus. Obviamente que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer: procurai com zelo os melhores dons. Sim. Né? E você já percebeu que o dom menos procurado é o do amor? E o mais incentivado é o do mistério, que é o de falar em língua, de revelação. Uhum. Né? Não que um seja desnecessário e o outro mais necessário, não. Um complementa o outro, mas o indispensável e o essencial é o dom do amor. Então, dentro da Igreja Batista tradicional, da primeira Igreja Batista em Formosa, há irmãos que falam em línguas, outros que têm outros dons, uhum, e o principal deles é o da comunhão e o do amor. É o do amor. Então, a gente respeita muito essa questão, mas a gente não incentiva um especificamente. Uhum. Quando o apóstolo Paulo ele até fala lá, né, sobre os 3 principais, né? Eu me esqueci aqui agora, mas ele fala... A fé, a esperança e o amor? Isso, a fé, a esperança e o amor. 1 Coríntios 13, né? E aí ele fala que o amor é o mais importante deles, né? Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Isso. Mas o maior destes é o amor. É o amor. Né? E sem o amor, depois ele vai dizer também, né? Sem o amor não adianta falar a língua dos anjos, exatamente, dos homens e tal, porque se não tiver amor, nada disso vale a pena ou faz sentido, né? Eu creio que aquilo que mais importante que Jesus veio nos ensinar foi isso, né? Sim.
todas as vezes que a gente vê ele, quando ele vai lavar os pés dos discípulos, ele está nos ensinando sobre isso, sobre a humildade, e ao mesmo tempo está nos ensinando sobre o amor. Quando ele vai conversar com uma mulher samaritana no poço, onde ninguém dava, vamos dizer assim, na linguagem de hoje, moral para ela, né? Ninguém dava... Sim. Mas aí ele vai lá e abre uma conversa, um papo com ela, onde ninguém mais ali talvez olharia para aquela mulher, né? Quando ele vai nos ensinar nas parábolas, né? Que ele fala do bom samaritano. Sim. Né? Então, creio que é uma realmente das principais dons que nós deveríamos buscar, né? De amar. E aí ele vai quando Jesus ele vem, ele fala sobre os 2 maiores mandamentos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele fala sobre algo que é maior do que isso, que é quando nós devemos amar o nosso inimigo, né? Sim. E isso é uma coisa que é muito difícil nos dias de hoje, né? Amar aquele que te maldiz, amar aquele que fala mal de você, que às vezes joga pedra e tudo mais, né? E o amor realmente tem que ser algo que deve ser cultivado no nosso coração. É interessante essa questão de amar o inimigo e orar por quem persegue, porque se olharmos bem, a gente vai ver que o que Jesus está pedindo, na verdade, é que você surpreenda o outro com o inesperado. Uhum. Quando se esperava um ato de vingança, vem um ato de misericórdia. Quando queriam um ato de violência, vem um ato de paz. Então, essa surpresa faz com que aconteça algo que a própria Bíblia diz: amontoe brasas na cabeça do irmão. Que é o quê? A pessoa fez o mal, você faz o bem, junta brasa na cabeça, a pessoa fica coçando e fica, meu Deus, como é que pode? Eu fiz o mal para essa pessoa veio e me fez o bem, não pode, fica aquela coisa. E realmente junta brasa na cabeça. Isso é o que tem feito diferença. E quando o senhor falou, por exemplo, sobre a questão da mulher samaritana que Jesus falou, não sei se pode entrar direto no assunto. Algo interessante é o seguinte, que quando Jesus Cristo ele fala com a mulher samaritana, ele infringe uma lei da época, que o judeu não podia falar com o samaritano. Uhum. Muito menos um homem judeu falar com uma mulher samaritana, porque a mulher era proibida de falar em público. E a inimizade entre judeu e os samaritanos é porque os samaritanos, quem são eles? Na verdade, os samaritanos são judeus rebeldes. Deus disse o quê? Não case com estrangeiro, a não ser que o estrangeiro queira vir para debaixo, vamos dizer assim, do guarda-chuva de Deus, da proteção de Deus. Então, se o estrangeiro quiser, será abençoado, será bem-vindo. Mas se ele não quiser, você não pode ir para lá. Uhum. E os samaritanos surgiram justamente por isso, porque esses judeus foram para longe do guarda-chuva de Deus e se afastaram do Senhor. Por isso que eles eram tão odiados pelos judeus. Então Jesus ele quebra aquela regra e ele faz algo muito mais importante do que se imagina. De uma leitura superficial, você vai, na verdade, dar um mergulho num significante muito sério, que é justamente o resgate da figura da mulher na sociedade, perdida no episódio edênico, lá no Jardim do Éden, quando entra o pecado no mundo, naturalmente vai surgindo, com o passar da história, o desenrolar da história, a postura de machismo. Então, sempre é culpa da mulher, culpa da mulher. Uhum. Primeira coisa que, quando Deus chama Adão, ele disse: Adão, onde é que você está? Estou escondido, eu tive medo, Senhor. Foi o que aconteceu. Eu estou com medo, eu estou nu. E quem foi que lhe disse? O que é que está acontecendo? E aí Adão responde: culpa da mulher que o Senhor me deu. Uhum. Aí Deus: ah, é? Tá bom. E aí, o que foi que aconteceu? Culpa da serpente que me enganou. Aí Deus pega e vai na serpente. Então começa aí a ideia de culpa e surge também a raiz do machismo, daquela coisa. E a transferência, né? A transferência de culpa. Não se assumir a própria culpa, né? A transferência de culpa. Então Jesus, quando ele entra na história, ele chega nesse cenário, ele vem para restaurar a figura da mulher. Uma vez eu estava na aula de história, que eu sou aluno de história, né? E nessa aula teve um momento lá que duas pessoas que estavam apresentando trabalho sobre história medieval
Acabou a apresentação e uma das pessoas virou e disse: queremos encerrar nossa aula dizendo que a igreja é misógina e machista e Jesus nunca existiu. Gratuitamente, uma raiva gratuita. Né? Na hora eu perguntei: professor, vai ter debate? Vai. O pessoal sabia que eu era pastor, teólogo. E aí, na hora, parabenizei, na hora do debate, parabenizei as pessoas que apresentaram o trabalho, foi muito bem apresentado, mas eu fiz questão de falar, disse: olha, essa fala de vocês no final demonstrou duas coisas: desconhecimento histórico e preconceito. Porque, primeiro, a igreja não tem pecado, ela é imaculada. A igreja ela é mística, ela é espiritual, ela é perfeita. Ela não tem misoginia. Podem ter pessoas misóginas dentro da igreja, como nessa sala com certeza tem. E outra coisa, Jesus Cristo nunca foi misógino, pelo contrário, ele nunca teve ódio de mulher. Ele restaurou a figura da mulher na história. E aí eu citei o quê? O exemplo da mulher samaritana, que Jesus fala com ela. Citamos também aquele momento onde Jesus protege uma mulher pega em adultério que ia ser apedrejada, e Jesus restaurou a história daquela mulher. Ele se permitiu tocar pela mulher com fluxo de sangue, e ele ainda nasceu de uma mulher, restaurando a figura da mulher na sociedade. E é interessante que quando ele ressuscitou, quem divulgou, e ele apareceu para quem? Para as mulheres. Maria e Marta. Exatamente. Então a gente encontra um Jesus inclusivo. E nada mais inclusivo do que o cristianismo. Diferente do discurso que a gente ouve por aí hoje em dia, né? Que seria algum tipo de remédio, o socialismo, um remédio para poder suprir as necessidades das pessoas. Não precisa não, só precisa de Jesus, que Jesus é suficiente. É suficiente. E quando a gente fala, né, sobre o ministério de Jesus, a gente vê também algumas viúvas mantendo esse ministério, né, financeiramente. Sim. O ministério de Jesus sendo mantido por algumas viúvas financeiramente, né? Exatamente. Elas eram... essas mulheres, vamos dizer assim, novas convertidas, elas começaram a financiar o ministério de Jesus. Elas eram mulheres casadas com homens ricos, e essas mulheres bancavam o ministério de Jesus, dando oferta. E não era pouca coisa, até porque temos uma prova de que não era pouca coisa. Eles tinham que ter um tesoureiro para cuidar das finanças. Eu não tenho tesoureiro. Eu não sei o senhor, mas eu não tenho tesoureiro para cuidar do meu dinheiro. Não é, né? Nem precisa, não é nem tanto. Não é tanto assim. Né? Então o que é que acontece? Existia um tesoureiro, que era Judas Iscariotes. Ele que cuidava das finanças. Então, tinha que ter alguém para cuidar daquilo ali. Então, eram recursos que vinham para Jesus poder fazer o bem e para poder sobreviver no Evangelho e andar em tantos lugares, levando a palavra do Senhor. E assim, hoje, como o senhor vê assim, essa... deixa eu tentar formular uma pergunta aqui. Essa questão assim, né, é muito, como fala assim, a igreja ela é inclusiva, né? Jesus ele é inclusivo. Essa questão hoje de muitos não acreditar na unção da mulher como pastora, e outros, né, por ela ser submissa ao marido e tudo mais, né, tá debaixo do marido, e outras denominações já acreditar nessa unção. E, inclusive, nós temos na nossa sociedade hoje muitas igrejas sendo dirigidas, né, pelas mulheres e tudo mais, que estão à frente mesmo assim do pastoreio, que leva a igreja, que ali tá com a mão na massa, vamos dizer assim, né? Sim. E como que o senhor vê isso dentro da Bíblia? Ótima pergunta, Rickson. É uma pergunta que gera polêmica para quem quer polemizar, mas é um assunto pacífico na minha concepção. Por exemplo, dentro da Convenção Batista Brasileira, há poucas convenções dentro da Convenção Batista Brasileira, só para entender. Existe um guarda-chuva, Convenção Batista Brasileira. Abaixo dela existem as convenções batistas estaduais. Por exemplo, nós aqui de Formosa fazemos parte da Convenção Batista Brasileira, secção Planalto Central, que pega todo esse Planalto aqui, que é Distrito Federal, uma parte do Goiás e uma parte de Minas. Então, pega esse pedaço aqui.
Na nossa convenção batista do Planalto Central não existe pastora. São pouquíssimas pastoras batistas. E qual é o entendimento da maioria dos teólogos batistas? Não há respaldo bíblico para pastorado feminino. Aí, uma pergunta simples, fora da Bíblia, tá? Uma pergunta simples. Doutora Eide, aqui da cidade, que é minha ovelha, é membro lá da igreja, né? Doutora Eide Reis. É casada com Renato Reis. O fato da doutora Eide ser casada com Renato faz do Renato um médico? Não. Ela é gineco-obstetra. Não é porque ele é casado com ela que ele vai ser também. Sim. Aí criou-se um costume, obviamente, que a gente respeita as pastoras, respeita as outras denominações, respeita o costume e a cultura que foi criada, que a mulher do pastor é pastora. Mas, biblicamente, não tem nenhum respaldo para o ministério feminino. Biblicamente, não tem. Existem... Para exercer essa função de liderança. Sim. De pastoreio feminino, não. É tanto que o apóstolo Paulo, quando ele escreveu as cartas do Novo Testamento, a maioria dos livros do Novo Testamento são de autoria do apóstolo Paulo, que foi ensinado aos pés de Gamaliel. E Gamaliel bebeu em duas fontes teológicas profundas e poderosas de dois grandes teólogos chamados Hilel e Shammai. Eram duas escolas teológicas da época e Paulo teve a sorte e o privilégio de beber da fonte profunda que era o Gamaliel, que tinha bebido dessas outras duas fontes. Então, o apóstolo Paulo, quando ele escreve as cartas no Novo Testamento, muitas daquelas cartas, ele tem uma tarefa. Jesus fundou o cristianismo. O apóstolo Paulo sistematizou o cristianismo. Uma comparação, né? Quem fundou o espiritismo? Todo mundo, Allan Kardec. Não foi Platão. Platão, com a sua ideia do pleroma, foi quem fundou a ideia do espiritismo. Quem sistematizou o espiritismo? Allan Kardec. É tanto que existe o Evangelho segundo Allan Kardec, que se você for ler e não conhecer as obras teológicas da teologia cristã, você vai ver que é uma obra teológica excelente. Obviamente que quando você vai comparar com a teologia cristã, você vai ver que não é cristã. Mas é muito profundo o que ele escreve, né? Então, quando a gente observa essa questão, a gente vai perceber que o apóstolo Paulo ele tira de dentro do judaísmo o cristianismo. E quando veio do judaísmo, algumas coisas ficaram no cristianismo. A ideia do tabernáculo, do templo, virou igreja. E aí a transferência da igreja e do santo dos santos passou para nós. Há teólogos que dizem que a igreja não somos nós, e há teólogos que dizem que a igreja somos nós. Então você vai lendo e você toma a sua posição, né? Que a gente tem muita questão da democracia dentro do meio batista, que é a sua forma de governo. Mas dentro dessa questão, né, que a igreja somos nós, pelo fato de Jesus dizer que nós somos o templo do Espírito Santo, nós íamos receber o Espírito Santo e ele passaria a morar dentro de nós, né? Nós seríamos o templo do Espírito Santo. E aí depois Paulo vai dizer lá, né, que cada um dentro da sua função, um é o dedo, né, a mão, e aí cada um exerce dentro da sua função, dentro da igreja, como corpo, né? Sim. Como corpo de Cristo. Então, como que o senhor vê assim, essa questão assim, de nós sermos a igreja ou não sermos a igreja? Entendi. Só concluindo a ideia, quando você traz a igreja de dentro do judaísmo e funda o cristianismo, você não vê em lugar nenhum, por exemplo, a questão de sacerdotisa no Antigo Testamento. Não tem, só tem sacerdote. Existiam as mulheres dos sacerdotes, que fazia parte da tribo dos levitas, mas elas não eram sacerdotisas. A ideia de sacerdotisa era uma questão dos povos pagãos ao redor. Entendeu? Então, que o sacerdócio, na verdade, nasceu lá em Arão, né? Foi o primeiro sacerdote. Exatamente. Que Deus mandou, através de Moisés, ungir Arão ali como primeiro sacerdócio, e assim os seus filhos sucessivamente. A sua família seria a família de sacerdócio, né? Isso. Então, o primeiro sacerdócio nasceu exatamente ali. Exatamente. E aí, voltando para a pergunta que o senhor fez agora por último,
se somos igreja, sim ou não, né? Olha que coisa perigosa a resposta a essa pergunta. Não é que é perigosa a pergunta, não, tá? Olha só. A partir do momento que eu me auto-intitular igreja, eu posso correr o risco de dizer: eu não preciso do meu irmão, eu não preciso congregar, eu não preciso de pastor. E aí foi feito o quê? Uma das maiores heresias da história do cristianismo, são os desigrejados. Hoje, estatística do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, passa de 10 milhões de desigrejados só no Brasil. 10 milhões, meu irmão, a gente não está falando de 1.000 pessoas, não. De 10 mil, não. De 100 mil, não, são 10 milhões. Obviamente, são pessoas, várias estão feridas, várias passaram por traição, várias passaram por decepções dentro da igreja. Abusos, né? Abusos espirituais, entendeu? Por lideranças inescrupulosas muitas vezes por liderados inescrupulosos também, porque tem os dois lados, não é só um pastor, ou Sim. no caso de igrejas pentecostais, neopentecostais ou pós-pentecostais, de pastoras ou apóstolas, pastores ou apóstolos, não. Muitas vezes são membros líderes, são membros comuns ali dentro, que podem fazer coisas para ferir o próximo. Então, as pessoas se afastam e, pela mágoa, pela tristeza, dizem: eu não preciso congregar, eu não preciso ser pastoreado. Aí é onde entra uma heresia muito, muito mortífera espiritualmente. Por quê? Porque é o seguinte: eu sou pastor, mas eu preciso ser pastoreado porque eu sou ovelha. Sim. Ao mesmo tempo que eu sou pastor, eu sou ovelha. Sim. Eu sou ovelha. Eu tenho um mentor. Meu pai é meu mentor. Pastor Luiz Cláudio Peçanha também é meu mentor. Pastor Gerson Neto. Esses dois, o Peçanha e o Gerson Neto, são aqui de Brasília. Também é meu mentor. Pastor Agamenon, aqui em Formosa, e pastor Jailton são meus mentores também. Então, eu tenho pastores que me pastoreiam, porque eu também erro. Eu também tenho dúvida. Eu também tenho vontade de, muitas vezes, desistir. Eu tenho vontade de muitas vezes, parar com tudo. E aí eu chego neles e digo: não, pastor, é isso e isso. Aí mostra a saída e você... Graças a Deus, então tem jeito. Sabe por que eu digo isso, Rickson? Pelo seguinte, quando a gente olha para Jesus, que é o sumo pastor, a gente imagina que lá no céu a gente vai ser pastoreado por Jesus. Pessoas que não querem ser pastoreadas aqui na terra, que não suportam o pastoreio por 1 ano, 5 anos, 20 anos, 50 anos, 60, 70 anos e depois morre. Eu pergunto ao Senhor: será que essa pessoa que não conseguiu ser pastoreada aqui na terra por um período, será que ela vai suportar ser pastoreada por Jesus pela eternidade? Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho uma frase comigo, eu não lembro quem foi que falou, mas ele dizia assim: você pode até ser igreja, mas se você não tiver inserido num corpo, você não faz parte do corpo. Você pode até ser igreja, mas você pode não ser corpo. Sim. O que é que acontece? O órgão ou um membro só faz sentido na execução da sua função se estiver ligado a um corpo. Um dedo solto é um dedo solto. Apodrece também. Morre. Exatamente. Apodrece. Quem é que vai irrigar? Ele gangrena e morre lá. Um coração fora da caixa batendo em cima da calçada, de vez em quando eu digo isso na igreja. Qual a função de um coração batendo em cima de uma calçada? Vai parar rapidinho. Se tirou, vai dar 2, 3 batidas, a eletricidade foi embora. Morreu. Então, é necessário a convivência em comunhão. É tanto que em Hebreus há uma advertência, né? Não deixai a vossa congregação, como é o costume de muitos. E aí vai uma dica para você que nos assiste, que é o seguinte: se você foi magoado, está decepcionado, não se rebele contra o seu pastor, contra a sua liderança ou contra pessoas que lhe magoaram. Simplesmente informe, peça a bênção e vá-se embora para outra igreja. Mas não deixe de se cuidar e não deixe de congregar. Pastor, e aí também, assim, se eu não crer, assim, que entra também a questão do perdão, eu tenho até falado muito isso, em alguns podcasts, já falei sobre isso, porque, assim, eu creio
que existe o perdão que eu falo assim, Senhor, me perdoa e Ele me perdoa e tudo mais. Mas existe um perdão que ele vai além disso. É um perdão que ele traz cura. E aí, quando entra nesse sentido, que aí Jesus vai nos ensinar e vai falar assim, que eu tenho que amar o meu irmão, que eu tenho que orar pelos que me perseguem. Beleza. E aí, quando eu tenho essa mágoa, e eu creio que todo mundo vai passar por esse processo, porque isso é natural, né, de nós sermos feridos uns pelos outros e magoados, isso é algo natural da vida, né? Porque ninguém é perfeito, uma hora a gente vai errar com alguém, né? Seja com... Naturalmente. Principalmente com as pessoas que estão mais próximas da gente, é as pessoas que a gente vai mais ferir, né, e vai ser mais ferido, né? Sim. E aí não entra a questão do perdão que traz cura, que traz transformação no nosso coração, porque se eu não conseguir congregar com esse meu irmão, né, porque ele me feriu ou porque ele me magoou, eu tenho esse pensamento, eu penso assim, como que vai ser para me encontrar com esse irmão lá no céu, né? Se eu não conseguir liberar esse perdão e conseguir ter essa comunhão com ele novamente, né? É interessante essa pergunta, uma das mais enigmáticas, né? Porque o mundo do consciente, do inconsciente, do subconsciente, né? É um mundo muito misterioso, né? Como diz o ditado popular, né? Coração é terra que ninguém anda. Né? Há uma linha teológica que diz que lá no céu a gente vai ter uma nova mente. A gente vai lembrar das pessoas, vai lembrar quem são, mas não vai lembrar das mágoas, porque é um lugar perfeito, sem dor. Sim. Né? Vai lembrar, vai ser diferente. Vai ser diferente, não vai ser como aqui. Isso aí, e eu sou dessa linha. Já tem outros que vão dizer que você não vai lembrar de ninguém. Eu não acredito que eu vou pro céu para ter amnésia ou para ter Alzheimer lá e não saber quem é quem, né? Não lembrar nem do papai, da mamãe. Não é possível, não. Eu e minha esposa, uma vez eu estava pensando, de verdade, Eliette, meu amor, que está assistindo a gente, que ela também é teóloga, tá? Eliette é teóloga. Ela é lá de Corrente do Piauí. Eita. E a gente se conheceu no seminário. Olha. Né? E ela é também de raiz batista. Ali é batista raiz, baptista, que antigamente batista tinha um P antes do T. Baptista, né? Ali é raiz. O que é que acontece? A gente, uma vez conversando sobre a questão do céu, eu estava pensando e ela falou, amor, quando a gente for para o céu, será que a gente vai se conhecer? Deus me livre passar a eternidade longe de tu. Ela falou, meu Deus, eu estava pensando nisso agora. Não, vamos, e os cachorros vão junto. A gente tem 7, né? Já tem 2 que já foram, né? Né? Mas é uma coisa muito, muito séria a questão do perdão. Eu quero começar essa resposta lembrando uma frase que eu aprendi com meu pai, que se você errou, peça perdão. Se você não errou, sofreu uma injúria, também peça perdão, porque perdão quebra as pernas do cão. Olha aí. Isso é forte. Por quê? Porque você desmonta o outro que você ofendeu quando você pede perdão. Você também você desmonta o outro quando você é ofendido e pede perdão. Porque de alguma forma pode ter acontecido alguma coisa, às vezes você nem sabe. Mas o que é que acontece? Quando a gente perdoa, a primeira coisa é que é um ato de inteligência você perdoar. É fácil? Não. Tem um grande escritor brasileiro chamado Ariano Suassuna. Ele é paraibano, né, mas viveu a vida toda em Recife, torcedor do Esporte Clube, glorioso, que vai voltar para a primeira divisão, se Deus quiser. Tá aí o Vasco para impedir isso. Eita, a briga é os dois, viu? A briga tá os dois lá, né? Mas ele disse uma vez o seguinte, rapaz, você não me faça mal não, porque eu tenho uma mente de cachorro vingativo. Ele disse desse jeito. Então o que é que acontece? Quando você não perdoa, você está levando a pessoa aprisionada dentro de você. E quando você perdoa, na verdade, quem sai liberto é você. Porque às vezes você está com uma mágoa ali no coração e não liberou perdão, a pessoa está passando lá do outro lado da rua tomando sorvete, de boa, nem lembra que a gente existe. Você está lá amargurado e o outro desfrutando do sorvete bonzinho ali, tranquilo. E você amargurado, sem conseguir desfrutar da vida, de comer um feijão na paz, Então, quando você perdoa, você está dizendo também o quê? Eu estou abrindo mão do meu direito por um bem maior, que é liberar o perdão. Não é fácil, é um processo. É um processo.
E assim, a gente tem que levar em consideração uma coisa que um escritor chamado Peter Scazzero, né? Inclusive eu indico a leitura de um livro chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável. É um livro muito sério, muito importante, sobre a natureza humana e a natureza espiritual habitando no humano. Uhum. E tem uma frase fantástica nesse livro que diz assim: considere a sua plena humanidade. Quando eu considero que eu sou gente, eu vou agir como gente e vou considerar o outro também como gente. Uhum. Então, do mesmo jeito que às vezes eu posso ter dificuldade de perdoar, eu vou saber também que às vezes o Senhor vai ter uma dificuldade de me perdoar. Uhum. E a gente vai se tornar inimigo por isso. A gente está se entendendo, se compreendendo, vamos dizer assim, se conhecendo, né? Porque tem aquela frase lá do templo de Delfos, né? Uhum. Conhece-te a ti mesmo. Então, quando a gente se conhece, sabe como o outro age e reage, porque eu também ajo e reajo, então eu aprendi isso com meu pai, a gente tira as coisas por menos. Vamos viver em paz. Tem uma frase que foi encontrada em Auschwitz, depois do Holocausto. Foi escrito por um judeu. Pode ser que eu erre uma ou outra palavra. Havia uma prisão, havia o carcereiro e os presos. Eu agia como carcereiro, abri a porta e libertei os presos. No final eu descobri que o preso, na verdade, era eu. Então ele entendeu que quando ele saiu de Auschwitz, ou ele perdoava ou não ia conseguir viver. Uhum. Então a questão do perdão, a gente tem vivido diz o seguinte: eu perdoo, mas não esqueço. Outros dizem: eu perdoo, mas não quero conviver, não quero ver nem perto de mim. Que aí vai gerar uma questão de saúde mental. Uhum. Né? Que às vezes tem gente que fez um mal terrível e vai ser complicado a pessoa estar vendo ali, vai ser um processo de cura. Sim. E vai levar tempo, às vezes pode levar a vida toda. Já perdoou no coração. Mas tem uma frase de um professor que nós tivemos de teologia, eu e minha esposa, Eliette Ribeiro Nathaniel Porto Pessoa, né, que também é teóloga, né? Uhum. A gente teve aula com o Dr. Merval Rosa, também um piauiense, doutor em psicologia. E ele disse algo fantástico sobre o que é amar o próximo. E ele disse assim: amar o próximo não é o seu santo ter que bater com o santo do outro. Porque tem gente que o nosso santo não vai bater. Amar o próximo é simples, é você ser incapaz de fazer o mal a alguém. Se você simplifica e percebe desse jeito, é o primeiro passo. Se eu já não vou fazer o mal, se eu não vou ofender, eu já estou demonstrando, no mínimo, respeito pelo próximo, por mais diferente que o próximo seja de mim. Vou estar mostrando o quê? Tolerância. Vou estar mostrando acolhimento, apesar de ser diferente, pode estar perto de mim, a pessoa pode dizer isso. Então essa questão do perdão na vida cristã é algo que exige dos cristãos em si maturidade espiritual. Uhum. E aí a gente entra em um outro assunto, que é a infantilidade espiritual. Há um psicólogo norte-americano que ele descobriu uma doença chamada Síndrome de Peter Pan. Uhum. E a Síndrome de Peter Pan fala o seguinte: é uma síndrome que acomete mais de 90% são homens. São homens de 32, 34 anos de idade até quase 40 anos de idade que se recusam a crescer. Querem continuar morando com o pai e com a mãe, querem ser sustentados pelo pai e pela mãe, não consegue partir, não consegue cortar o cordão umbilical. Uhum. E nunca cresce. É aquela história de Peter Pan, né? Não consegue ter família. Não consegue de jeito nenhum. Então é aquele menino crescido que quer fazer igual Peter Pan. Morar na terra do nunca cresce, nunca amadurece. Uhum. Aí quando você traz isso para a vida espiritual, nós temos cristãos que querem viver na perene vida infantil. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Eu tenho que dar de novo leite para vocês beberem. Eu queria dar comida sólida, mas vocês são meninos na fé. Uhum. Então tem gente que precisa passar de fase, sair da vida infantil para chegar na vida adulta espiritual e entender o processo do perdão. E aí fica às vezes revivendo, parece ser um replay ali da vida. Sempre revivendo as mesmas coisas, as mesmas histórias, os mesmos acontecimentos e nunca se liberta daquilo que passou, né?
revivendo, remoendo, reclamando. Quer dizer, clamando novamente, fica reclamando. Aí vem e aí gera uma coisa que para Deus é uma coisa nefasta, ele abomina, é a murmuração. Murmuração, E aí o que é que acontece? Quando não sai dessa fase perene da vida cristã de criança, tem gente que quer ser menino a vida toda na fé, e menino não gera filho, menino é menino, por isso tantas figueiras estéreis dentro de igrejas que não dão frutos. Então a gente vai perceber que nesse sentido as pessoas não vão conseguir o amadurecimento necessário para poder ter uma vida saudável, porque deixa de considerar a sua plena humanidade, porque não sabe nem o que é isso, não entendeu, e deixa de desfrutar o melhor de Deus com o seu irmão em Cristo ali, né? É verdade. Pastor, aproveitando esse gancho aí, né, que você está falando aí sobre essa questão assim, da transição, da maturidade, como que foi assim, essa transição assim, depois do seminário para se tornar pastor local? Como que foi essa transição, essa caminhada aí? Rapaz, quando a gente termina o seminário, a gente passa pelo chamado concílio. Para realizar o concílio, a sua igreja mãe, que lhe indicou para o seminário, porque viu em você um chamado ministerial, eles vão solicitar o concílio quando você tem... Na época, quando eu passei pelo concílio, eu já tinha 75% do curso já cumprido. Por quê? Porque a necessidade das igrejas, de um pastor que batiza, de pastor que celebra ceia, de pastor que preside a igreja é muito grande. Então, com 75%. Hoje em dia tem que ter mais de 80%. Já tem instituições que só aceitam quando termina o curso todo, por aí vai. Então a igreja pede o concílio. No dia que marca o pedido do concílio, é marcado uma entrevista com a Ordem de Pastores Batistas do Brasil. Aí o secretário da Ordem de Pastores marca o dia que você tem que levar toda a sua documentação. Certidão de nada consta, criminal, nada consta, de cadastro nacional, de cheque sem fundo, SPC e Serasa limpo. Você tem que levar uma carta escrita a próprio punho pela esposa, caso seja casado. Olha aí. E não é de qualquer jeito que entra, não. Se qualquer um desses aqui não tiver dentro do padrão, nem parte para a fase do concílio, que é o exame. Né? É como se fosse a defesa de uma tese, de uma banca. Sim. Então, passou nessa fase aqui, eles vão ver se você está tudo ok no seu curso de teologia, se está devendo mensalidade ou não. Se estiver devendo, não pode fazer também. Então, passou dessa fase, eles marcam o dia do concílio. No dia do concílio, tem um número mínimo de pastores para poder lhe examinar. Esse número de pastores aí tem que ser no mínimo 11. Em primeira chamada, no mínimo 7 em segunda chamada. Mas normalmente sempre tem mais de 13, 15. Tem casos que tem 30, 40 pastores. Então eles vão escolher um examinador e vai fazer as perguntas teológicas durante quanto tempo for julgar necessário. Depois desse exame, os pastores se retiram para conversar sobre a desenvoltura do candidato. A única coisa que você pode levar é a Bíblia. E você tem que manusear a Bíblia e mostrar que sabe mexer com a Bíblia e sabe encontrar as respostas na palavra. Então, depois dessa reunião dos pastores, eles vão dizer se você foi aprovado com louvor, se você foi aprovado mais ou menos, ou se você foi reprovado. Em sendo aprovado, aí vão marcar o dia da consagração ao ministério pastoral. E a partir do dia que você é consagrado, você se torna pastor. Então, eu passei por todo esse processo. Olha aí. E aí comecei a pastorear em 2005. E a primeira igreja que o senhor pastoreou foi? Foi lá no Agreste de Pernambuco. Lá no Agreste de Pernambuco. Né? E aí, depois eu fui pastorear uma igreja, a juventude da primeira igreja batista de Candeias, que fica em Jaboatão dos Guararapes, que é vizinho de Recife. Né? De lá, eu vim embora para Brasília para fazer concurso para ser capelão do bombeiro. Né? Que capelão é o pastor do bombeiro, né? Sim, sim. E aí... Era uma vaga, fiquei em 8º lugar. Então não tive como ingressar. Eu estava sem emprego, não tinha dinheiro para voltar para Pernambuco. Fiquei de favor na casa do meu tio Jailson, que me tratou muito bem, me acolheu com muito carinho. E eu não tinha vontade também mais de voltar para Pernambuco. E aí comecei a ajudar o pastor Davi Lourenço, que era o sogro do meu tio, que é de Arco Verde, Pernambuco, esse pastor também. Ele era pastor da Igreja Batista El Shaddai, lá no Gama. E aí eu comecei a ajudar ele. Olha aí. E aí comecei a pastorear junto com ele, a convite da própria igreja.
E com 3 anos que a gente estava ajudando ele faleceu e eu tive que assumir a igreja. Olha aí. Passei 7 anos nessa igreja lá. Depois eu passei 3 anos na primeira igreja batista em Morada Nobre, no Valparaíso. E depois dessa eu vim aqui para a primeira igreja batista de Formosa, onde estou até hoje, vai completar 8 anos mês que vem. Bem isso. Pastor, assim, uma curiosidade sim, né, dentro da igreja, da primeira igreja batista, ou da primeira igreja batista de Formosa, como que é esse investimento assim, na juventude, para essa formação de novos pastores? Né? Como tem sido esse investimento, esse engajamento, né, de novos pastores? Nós sabemos aí que hoje, por exemplo, eu sou da Igreja Presbiteriana Renovada, que é a igreja que se ramificou da Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Mas eu vejo assim uma reunião de presbitério, por exemplo, os pastores tudo cabeça branca, né? Já ali passando o cajado, já Sim. Passando da época de passar o cajado, né? E como que é esse investimento assim para essa próxima geração, ter essa devoção, né, com o chamado pastoral mesmo, que hoje eu também sou filho de pastor e eu confesso que por muitos anos eu falei assim, cara, eu não quero ser pastor. Porque eu vi a dificuldade do meu pai que ele enfrentava dentro das igrejas, né? A dificuldade em relação aos membros, em relação à organização da igreja e tudo mais. E por muitos anos, mas hoje eu entendo assim, o chamado que Deus tem na minha vida, né? E assim, eu vi por muitas pessoas assim desistindo desse chamado exatamente por essa falta de incentivo, essa falta de realmente assim, investir nessa juventude, né? Olha só, a questão do chamado é algo muito particular e é intransferível. É só Deus para chamar. Quando a gente baseia o nosso chamado na emoção, a gente não vai. É na razão que se anda. É tanto que Deus pede um culto racional. Eu tenho um motivo de sobra para não querer saber de Jesus, de pastor, de crente, de nada. Ou raça. Só Jesus, meu amigo. De verdade. O que eu já vi que fizeram com meu pai. Quando eu era criança e ele era pastor, meu amigo, eu tenho um motivo de sobra, mais de sobra para 10 vidas, para não querer beirar na igreja. Mas quando eu entendo que eu estou lá pelo que Jesus fez por mim, porque Jesus esteve numa cruz que não era para estar, e sim eu, não tem como eu não dizer sim para esse Deus maravilhoso. É verdade. Então, é um grande número, Rickson, é um grande número de filhos de pastor que não querem saber de igreja. Não é nem de ser pastor, não, é de igreja. Por quê? Porque viram como seus pais foram tratados. E aí vai uma orientação para as pessoas. É tratar bem o pastor, com amor, com carinho, com respeito. As pessoas acham que tratar bem com carinho, com amor... É bajulação. É bajulação, puxação de saco. Não, isso chama-se honra. Você não vai tratar bem seu pai e sua mãe? A gente não vai tratar bem a esposa, por que eu não posso tratar bem meu pastor? Por que eu não posso ter respeito? Né? Então a nossa carne, que isso aqui não se converte, essa carne aqui ela é rebelde por natureza. Ela precisa estar todos os dias, como diz Paulo, esmurro minha carne e a reduzo à servidão de Cristo. Então, quando eu vou entendendo isso, eu vou perceber que eu preciso ter carinho e cuidado com o meu pastor. Graças a Deus, na nossa igreja aqui, eles têm muito carinho, muito respeito, cuidam bem demais da gente para a glória de Deus. Aí, voltando à questão da juventude, o que é que acontece? A gente vive dias hoje onde o número de vocacionados tem diminuído. De pessoas que se abrem para o chamado ministerial tem diminuído severamente. Hoje a gente tem um seminarista na nossa igreja, o Bruno Henrique. Ele é seminarista. Está fazendo teologia agora. O que é que acontece? Temos muitos outros jovens. Mas tem muitos jovens que pensam o quê? Eu acho que eu tenho um chamado. Mas espera aí, deixa primeiro eu estudar. Espera aí, deixa primeiro eu passar no concurso. Espera aí, deixa primeiro eu casar. Espera aí, deixa eu primeiro ter um filho. Espera aí, deixa eu primeiro... Quando vai ver, a vida passou. E aí? E onde ficou Deus? E sabe o que é interessante, Rickson? Que quando eu e você, quando a gente
tem um chamado, tem uma vocação da parte de Deus, a gente pode conquistar o mundo, nunca vai ser feliz. E nunca vai ser o suficiente. Jamais. Tudo será incompleto, tudo será pouco. Então, quando a palavra de Deus nos fala para pegar a sua cruz e seguir a Cristo, é literalmente, pega a sua cruz e faça a sua parte. Todo dia, eu vou citar a frase de um senhor, eu esqueci o nome dele, é um pastor lá da região do Rio de Janeiro. Ele jubilou, né, 50 anos de ministério pastoral na mesma igreja. Olha aí, que mês. E aí, quando ele estava completando naquela semana os 50 anos, foi aquela festa na cidade e tal. Aí a TV local foi entrevistar o pastor. Aí o repórter perguntou: pastor, nesses seus 50 anos de ministério foram muitas lutas e muitas bênçãos? Foi, meu filho, foi muita luta demais e bênção também. Pastor, algum dia nesses 50 anos o senhor teve vontade de desistir do ministério? Toda segunda-feira. Ele nem esperou o cabo terminar de falar. Mas quando era na terça-feira eu me arrependi e voltava. Quer dizer, porque o desafio é gigante. O desafio é muito grande, o peso espiritual, a responsabilidade é muito pesada, é muito grande. Mas se Jesus chamou, ele ajuda a gente a dar conta. Ele sustenta, né? Entendeu? Então, o que é que acontece? A juventude precisa entender que há um chamado a ser atendido, a ser cumprido. Mas quem convence é Deus. Agora, uma coisa muito forte que eu posso e devo fazer, que o senhor pode e deve fazer, o quê? É dar o testemunho da nossa vida. Contra isso não há contra fatos não há argumento, contra isso não há o que dizer. Então, se o senhor dá uma vida digna, de que respeita a esposa, de que é um homem sério, fiel, que ama a Deus, que é uma pessoa feliz, que se dá bem com as pessoas, que se relaciona bem, as pessoas vão querer saber de onde é que Rickson tira essa alegria toda para estar vivendo. Como é isso aí? Isso é ser sal e luz. Que o pessoal pensa que ser sal é só dar gosto. Não. Uma das características principais do sal é dar sede. É verdade. Já viu quando a gente come uma feijoada salgada daquelas de igreja? Que a gente fica o dia todo bebendo água igual um camelo. Pronto. Quando a gente está perto de uma pessoa, a pessoa vai começar a sentir sede. Quando ela começa a sentir sede por causa do sal que somos nós, Jesus aparece e diz: eu sou a água da vida. Quem beber dessa fonte nunca mais vai ter sede. E aí é onde acontece a concretização de um chamado. Que às vezes pode ser um chamado específico para ser pastor ou missionário. Sim. E pode ser também um chamado específico, mas em uma menor intensidade. Não abrir mão de tudo. Sim. Mas cuidar do ministério infantil, cuidar da zeladoria da igreja, cuidar da parte de administração do prédio da igreja, cuidar da diaconia da igreja. Sempre vai ter um espaço, né? Eu aprendi no seminário e também com meu pai. Na igreja não existe desempregado nem aposentado. Não existe. Tem vaga para todo mundo. E olha só, assim, que legal, assim, porque eu percebi na sua fala que toda referência, ou a maioria da referência que o senhor teve, foi de seu pai. Sim. Mesmo vendo a luta e a dificuldade, mas no final das contas, a referência, né, aquilo que mais importa, veio dele. Né? Sim, com certeza. Ele é um servo de Deus, a pessoa mais mansa que eu já conheci. Um homem de Deus tranquilo, calmo, perdoa, esquece. Agora traz marcas no corpo, né? Eu tenho as marcas de Cristo, aquele Sim. versículo, né? Então, ele tem as marcas no corpo, né? Mas eu sei de uma coisa, meu amigo. Quem atende o chamado e obedece o ID, e eu abro um parênteses aí rapidinho, a melhor tradução para o ide por todo mundo pregar o evangelho, ao invés de você dizer ide por todo mundo, que vai dar a ideia de que você tem que parar tudo aqui e ir. Por isso que muita gente não quer ir, porque tem que parar. A pessoa gosta de advogar, a pessoa gosta de ensinar, a pessoa gosta de jogar uma bola, a pessoa gosta de andar de moto, a pessoa gosta de jogar boliche, a pessoa gosta de lutar, a pessoa gosta da academia. Tem que deixar tudo isso para seguir. Como é isso aqui? Não, a ideia não é fazer nesse sentido, não. A ideia mais próxima que o texto quer dizer e o que Jesus de fato nos falou, porque a Bíblia não quer dizer, a Bíblia diz, né? É o seguinte: enquanto você vai, prega o evangelho.
Enquanto você vai para onde? Para a academia, na farmácia, no posto de gasolina. Você vai na rua comprar um presente, você vai comprar um perfume, você vai fazer alguma coisa, vai levar o lanche para a esposa no trabalho, vai levar flores para a esposa no dia do aniversário dela. Enquanto você vai, prega o evangelho. E aí você vai fazer da sua vida a missão. Uhum. E aí, meu amigo, não tem para ninguém não. O galardão no céu vai estar sendo ajuntado. E vai ser bênção do céu. Pastor, outra coisa que eu queria perguntar ao senhor aí é que o senhor falou assim que o senhor é acadêmico de história, né? E como o senhor mesmo contou a história aí para nós aí do acontecimento, na verdade, muita gente que estuda história acaba virando ateu e tal, né? Como que é conciliar isso? Pastoreio, a teologia com a graduação de história? É um dos cursos mais, vamos dizer assim, desafiadores para o cristão, né? Você deve conhecer um cara hoje aí que está na mídia aí, né? E ele é muito, muito, muito inteligente também. Eu me esqueci o nome dele aqui agora, mas ele é um cara assim... Luiz Felipe Pondé, Leandro Carnal, não, Mário Sérgio Cortella. Não, ele é o do Fire Universitário. Fire Universitário é o... Eu vou me esquecer, mas pode falar aí que eu vou lembrar dele aqui depois. Os cursos de humanas, eles são muito tendenciosos ao ateísmo e à desconstrução do cristianismo e dos fundamentos e valores judaico-cristãos. E quando se diz desconstrução, na verdade a gente devia usar um outro nome, é destruição. Porque desconstruir é uma ideia bonita. Não, eu vou tirar esse tijolinho e vou retirando. Não, meu amigo, de romantismo não tem nada, é destruir mesmo. Os alicerces da fé. O que é que acontece? Eu tenho percebido que dentro... Gilberto Araújo. Do Fire Universitário. Sim. O que é que acontece? Quando a gente está dentro do curso, seja de história, de filosofia, de psicologia, a gente vai percebendo o ambiente ácido contra o cristianismo e contra a fé. Uhum. Né? E eu tenho aprendido o seguinte, que uma pessoa que se diz cristão, entra num curso desse e se desvia, ou esfria na fé e abandona e se torna até alguma coisa, na verdade, ali aconteceu apenas a potencialização do que a pessoa sempre foi e nunca soube. Eu sou de Jesus, meu amigo. Se você é de Jesus, você não abre nem para um trem. Uhum. Por quê? Olha aí os heróis da fé. Meu amigo, os caras eram degolados, arrancavam era braço fora, era coisa séria. Comido pelo leão, meu queimado. Amigo, Dr. Russell Shedd, grande pastor, grande servo de Deus, que eu tive o privilégio de ter aula com ele, de sentar e conversar com ele, daquela Bíblia de estudo Shedd. Uhum. Ele falou em um de seus estudos que no Coliseu Romano, enquanto o cristão estava morrendo na boca do leão para ser diversão para as pessoas, era o cristão morrendo, cantando um hino a Deus. 20 e 30 de um lado diziam, eu quero esse Deus também para mim. Pessoas se convertendo. 20 do outro lado diziam, esse Deus? Essa pessoa não está chorando, ela está cantando e louvando a esse Deus? Eu quero esse Deus também para mim. 40 do outro lado se convertendo, aquelas vidas ali frutificando. Então, quando a gente observa nessa linha, a gente vai perceber que a romantização do cristianismo faz com que muitos abandonem a fé. Estou falando aí dos heróis da fé, né? Inácio de Policarpo, quando ele foi preso, né? E aí ele estava para ser preso e Deus mostrou para ele como que ele ia ser morto, né? E tudo que ele ia ser preso naquele tempo e tudo mais. E aí chegaram os soldados para prender ele, tudo. E aí ele pegou e falou assim, só um instante e que eu vou orar, né? E se eu não me engano, eu acho que ele ficou 8 horas orando em pé. E quando ele saiu daquele momento de oração, todos os guardas que foram prender ele se converteram naquele momento.
né? Forte, meu amigo. É forte. E aí ele falava assim que infelizmente a gente não pode deixar de cumprir a ordem, mas eu creio no Deus que você serve. Ele falou, não, eu estou em paz. Estou em paz, pode me levar. E eu lhe pergunto, será que ainda não existem Inácios de Policarpo hoje em dia? Existe. Pode ter certeza que existe. Então, quando a gente observa dentro de cursos, como por exemplo de história, que é o que eu faço, um discurso de tentativa de destruição, de desconstrução dos valores éticos e morais judaicos cristãos que norteiam a sociedade aqui do Ocidente, a gente precisa estar bem firmado na nossa fé, sabendo que é um conhecimento a mais que você está recebendo, mas não é o fundamento da sua vida. Não é o que funciona que faz dar fruto. Não é isso. Jesus é quem dá sentido. Uma vez eu estava numa aula com o pessoal do 7º período, e aí eu citei um escritor, e quando eu citei aquele escritor na hora do debate lá da aula, o professor disse, olha, esse cara que você citou é muito fraco. Você tem que ler fulano e tal, que é a base desse aí. Mas se quiser ler, você continue lendo. E aí teve um colega que do nada virou e disse, esses livrinhos aí de autoajuda não servem de nada. E ele sabia que eu era pastor. E a gente sabe que ele estava falando era da Bíblia, né? Mas como disse Ariano Suassuna, eu tenho uma mente de cachorro vingativo. Aí eu disse, rapaz, mas por que esse cabra disse isso? Fui pensar em casa. E eu pensei, esse assunto vai voltar? Com 15 dias o assunto voltou. Quando voltou, professor, eu posso perguntar? Pode. E aí naquele momento eu perguntei, professor, as mentes mais brilhantes do século XIX aí para o século XX, com certeza. Aí eu saio dizendo, Friedrich Nietzsche, Hegel, Karl Marx, Antônio Gramsci, sai falando o nome de vários deles. São, sem dúvida, mentes brilhantes. Aí todo mundo diz, é verdade e tal. Que não serviram para nada, a não ser para criar furar um poço de crise existencial, jogar a gente lá dentro para deixar a gente amargurado com a alma e revoltado com a vida. Onde foi implantada essa filosofia só gerou miséria, fome, morte, tristeza e depressão. E professor pergunta ao senhor, o que é que adianta tanta inteligência que não mudou nada? Eu prefiro 1000 vezes o meu livrinho de autoajuda, que onde chega transforma vidas para melhor e para sempre. E aí o pessoal ficou quieto. E o professor também tem formação na nossa área. De teologia? E ele tem doutorado também em história e tal. Professor top, muito bom ele. E aí eu perguntei, professor, me diga uma coisa, dos 7 países do G7, quantos são cristãos? Você está querendo falar de ética protestante hegeliana? Eu disse, não estou falando de ética nenhuma de nada, eu só quero saber quantos são. Com muita custa, entre 4 e 5, pois é, onde Jesus chega transforma em potência. Mas na visão vitimista do pessoal que odeia Jesus, vai dizer o quê? Estão prósperos em cima da miséria do outro. Sempre essa choradeira, né? Mas que na verdade não, meu amigo, onde Jesus chega a miséria tem que sair. E aí entra uma coisa muito séria na nossa conversa, é que a maior ação social do planeta Terra não foi feita pelo socialismo e nunca, jamais será. Não foi promovida pelo comunismo, nunca e jamais será. É promovida até hoje pela Igreja do Senhor Jesus. Nenhuma instituição da face da Terra restaura mais casamento, restaura mais vidas, tira a pessoa das drogas, devolve a dignidade humana para as pessoas, alfabetiza pessoas, muda sociedades. Inclusive veio da reforma protestante à escola pública, viu? Que antes a escola era um acesso somente àqueles que tinham dinheiro, né? Só a classe abastada. Então a gente percebe que o cristianismo traz vantagens. Obviamente, quando é o cristianismo verdadeiro, porque existe o falso por aí. Mas quando é o cristianismo verdadeiro, sincero, a Bíblia mesmo diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É forte. Então a gente está lá no curso de História e vamos rompendo. E vamos rompendo. Né? A gente vai tendo conhecimento e a gente não se limita a fazer as leituras que são indicadas. A gente lê também outras coisas
Porque sempre tem o ponto e o contraponto, né? Então, quando você vai vendo, você vai conseguindo balizar e vendo outras realidades. E eu creio, assim, que uma pessoa, e talvez a coisa hoje, estou falando desses autores, a coisa que mais fez essa geração ser vitimista e trazer foi roubar a identidade das pessoas, roubar essa identidade. Porque quando você sabe quem você é, independente do que vai acontecer, independente do que as pessoas vão falar, independente do que as pessoas vão fazer, você sabe quem você é e você vai até o fim. E talvez quando a gente trata, né, dos heróis da fé, né, dos mártires, eles tinham convicção de quem eles eram em Cristo. Tinham convicção de quem eles serviam. E muitas das vezes o que falta na nossa sociedade hoje, ou na nossa geração, na minha, né? Você já está numa geração acima aí, né? Não tanto, João. Mas você está quantos anos? Eu tô com 32 hoje. Aí, só tenho 10 a mais, macho. Eu tô com 42. Então já é uma geração a mais. Pai, conversa que é adolescente. Então, assim, e principalmente na geração aí de 2000 em diante, é a geração que ela não sabe quem ela é. Ela se perdeu completamente, né? Principalmente devido à tecnologia, o avanço da tecnologia. Ela se perdeu completamente, tanto que hoje nós temos aí uma coisa que está aí na sociedade de uma forma crescente, os influenciadores, né? Elas se perdem naquilo que o outro fala, o outro veste, eu não tenho a minha identidade, eu não sei o que eu vou vestir, eu não vou ver o que fulano está vestindo ali, eu não sei o que eu vou falar, vou ver o que fulano está fazendo. Inclusive, há uma ação demoníaca mesmo para destruir essa identidade da juventude de uma forma assim tão opressora, que pessoas assim que são usadas aí hoje, se eu não me engano, o canal de maior inscritos no Brasil é de um cara que eu olho, né, e tipo assim, a influência dele começou onde? Nas crianças. Hoje ele já é um cara que ele dá palpite aí em toda, né, não vou citar o nome dele aqui que pode derrubar meu vídeo aqui, mas é um cara que ele dá palpite em todo o âmbito da sociedade, mas ele começou o quê? Influenciando crianças. E isso é algo muito sério dentro da nossa casa. E é por isso que os pais precisam tomar muito cuidado com isso, né? E esses influenciadores estão trazendo uma destruição assim, avassaladora para a próxima geração. E aí eles ganham muita força, Rickson, com relação à influência devido à ausência do pai e da mãe na vida da criança. Sim. Não necessariamente vamos dizer assim, um crime doloso. É um culposo. Uhum. Porque o pai e a mãe tem que trabalhar. Se não trabalhar, não tem como sustentar dignamente a família. Então termina que terceiriza a educação. Para quem? Para as mídias sociais. O aumento, né, dessa capitalização, desse consumismo excessivo. Eu estava até conversando com a minha esposa esses dias e algo que vem muito a calha, eu falando para ela, cara, se a gente parar hoje com o que a gente já tem o suficiente. A gente tem um carro, a gente tem uma casa. Eu não quero chegar... porque essa necessidade do consumismo hoje é o quê? Não, eu tenho um carro. Não, eu quero o ano que vem ter um melhor. Aí eu vou sempre estar trabalhando para consumir algo melhor, algo do ano, algo que está sendo lançado. Eu tenho uma casa, não, eu quero melhorar, eu quero fazer isso, eu quero colocar isso. Não, essa casa aqui já não me serve. Vou vender ela e vou comprar outra, e aí eu começo tudo de novo. E todo o tempo eu estou atrás do consumismo e aquilo que realmente importa, né, que é a minha família, são meus filhos, a minha esposa, eu não estou aproveitando. E aí vai passar 10, 20, 30 anos, e aí quando chega lá na frente, uau, e aí acabou. Aí os casamentos acabam, as famílias acabam, os filhos crescem e não tem a presença do pai, não tem a presença da mãe, como você falou, sai para trabalhar por causa desse consumismo, eu preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter. E aí vão se formando uma família fraca, filhos fracos, né?
aí o casamento acaba, tem Jesus, tem tudo, mas não tem mais amor, não tem mais convívio por causa dessa... não existe mais intimidade, não existe mais relação. Por quê? Porque um saiu para trabalhar, o outro saiu para trabalhar, eles só se encontram algumas horas na noite, né? Então, a gente precisa rever essa nossa posição diante dessa sociedade consumista, né? É uma luta porque o pai e a mãe precisam do pão de cada dia e pelo cansaço que a vida vai impor devido à correria, o próprio pai e a mãe não vão ter nem força para no domingo levar a criança para a igreja. E aí começa a criar uma criança sem o costume, a tradição e a cultura de estar na casa do Senhor, de aprender na escola bíblica dominical no domingo de manhã, que é de criança até idoso. De no domingo à noite também não estar na igreja porque está cansado, prefere ir para o cinema ou fazer outra coisa. E aí, de repente, quando a criança cresce e vira adolescente, quer droga, quer outras coisas para preencher a alma. Teve um teólogo alemão chamado Dietrich Bonhoeffer. E esse camarada, que morreu na Segunda Guerra, devido à perseguição que sofreu, ele uma vez disse o seguinte: alimentamos com uma comida quente o nosso corpo 3 vezes ao dia, 7 dias da semana, mas pretendemos aquecer a nossa alma comendo um sanduíche gelado no domingo à noite. Não conseguiremos. Esta é a grande receita da vida espiritual fria. Por isso que as pessoas estão esfriando. A busca, ela só se tornou domingal, né? Vamos dizer assim. É o crente domingueiro, né? Só quer saber do domingo, quando quer. Exatamente. Eu gosto muito do Instagram. Eu sigo as minhas ovelhas e eu vejo, olha o nosso cego onde está. Você está lá no Itiquira no dia do Senhor. Que bênção! Aí eu já boto a mão na cabeça, vai me dar trabalho essa semana. Por quê? Porque ao invés de estar na igreja, está fazendo outra coisa que deveria estar recebendo a palavra. E o alimento é tão poderoso do domingo que serve para lhe deixar com a barriga espiritual cheia a semana toda, para você suportar a semana inteira. E aí, se você perde aquela refeição ali espiritual, meu amigo, a semana fica esquisita. Verdade. Porque faltou Deus no começo dela. Pastor, então é isso. Cara, papo muito bom. Eu creio que nós vamos... Sério? Prestou? Moço, eu creio que nós vamos ter mais vezes aqui. Amém, né? Em nome de Jesus. Amém. Eu creio que a próxima vez que eu vier aqui, nós vamos estar num estúdio maior, um pouquinho mais aconchegante. Tá a primeira qualidade. Só de estar aqui, ó, andando com o mestre. Já valeu a pena estar aqui. Esse aí foi algo profundo assim que o Senhor me deu aí, né? Ele tem muita história para contar aí Deus andando é bom, com o mestre. Né? Deus é muito bom. Deus é bom demais. É verdade. Pastor, muito obrigado aí por ter aceitado esse convite, estar aqui conosco. Amém. De ter compartilhado aí um pouquinho da palavra, Amém, da sua cabra. história. Amém. Eu posso mandar um abraço pro povo? Pode mandar um abraço. Primeiro aí. abraço é para minha esposa Eliette Ribeiro, minha galega linda. Te amo. Ela tem sido uma bênção na minha vida aí há 14 anos. Ela tem me aguentado. Te suportado. Com certeza vai subir para o céu sem escala, é direto. É direto. É uma santa, né? É o amor da minha vida, um exemplo de serva de Deus. Sempre Glória me dá a Deus. conselhos sábios e sempre me empurra para frente. Isso aí. Porque mulher, ela quando vem de Deus, ela tem sabedoria e faz a gente crescer, né? É verdade. Sempre nos melhora. Né? Quero mandar um abraço pro meu pai, para minha mãe, pastor Ironci e Dona Com certeza vão assistir esse vídeo aí. Mas vão. E pai vai replicar para 1 milhão de pessoas que ali conhece gente. Eita, glória. Pro meu irmão Israel, minha cunhada Ingrid, que é a Bia, doutora Bia. Para ele amar minha irmã, meu cunhado Esdras e minha sobrinha Lalá. Para o Davi, que é o nosso sobrinho que mora aqui com a gente, né? E para a nossa igreja, a Primeira Igreja Batista em Formosa, tá? Amém. Quero agradecer aí. Olha o presente, pessoal, que eu recebi. Andando com o mestre. E ó, a foto da criatura na frente. É o cara, tá vendo tu? Benção demais, gostei demais do presente. Vou usar já domingo à noite. Eita, glória. Já divulga lá o canal, o pessoal tá ouvindo lá. Pode deixar.
Em nome de Jesus. E é isso aí, galera. Muito obrigado você que nos acompanhou até aqui. Deus obrigado abençoe. por você estar aqui conosco, né? E não esqueçam de compartilhar, curtir e comentar aí nesse vídeo aí o que você achou. O que você achou aqui do pastor Yamandro, né? E que ele possa vir aqui mais vezes. Deixe seu comentário aí, tá bom? Amém. Muito obrigado a vocês. Fique com Deus e até a próxima. Deus abençoe. E a paz que excede todo entendimento possa guardar a sua vida em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Fui! Amém.